Ela começou a escrever aos 14 anos. E naquele tempo, começo do século passado, imagina você, ninguém dava valor, muito menos a família, porque a função da mulher era ser dona de casa, casar, ter seus filhos, cuidar do senhor, seu marido, era o senhor, seu marido, e fazer doce, fazer uma comida, passar uma roupa. Era essa a função da mulher. A mulher foi educada, era educada para aquilo. Então, no momento que ela começa a escrever e ser conhecida ali no ambiente ali da cidade, foi uma coisa triste, a Fabiana cortando toda a iniciativa dela. E ela continuando a escrever, porque aquilo, ela dizia que ela nunca procurou a poesia. A poesia já estava dentro dela quando ela nasceu. Então ela escrevia e guardava, escrevia e guardava. Tanto é isso, o resultado. Até hoje tem coisa inédita aqui, apesar de ter 11 livros editados. Tem coisa inédita, porque ela sempre guardou, acreditando que um dia seria publicado. Ela escrevia em qualquer lugar, a qualquer hora. E também à noite, ela ia deitar, perto da cama dela tinha o criado mudo e tinha sempre uma vela no castiçal, um caderno e um lápis. Porque a casa tinha luz elétrica, mas a tomada para acender e apagar era longe. Então ela já lia, acordava, lembrava uma coisa, ela imediatamente acendia a vela, né, punha o caderno no colo e ali escrevia o que estava passando na cabeça dela. Quer dizer que não tinha hora, não tinha lugar, não tinha nada. E no dia seguinte ela melhorava, ela via o que tinha escrito, melhorava ou esquecia. Também tem muito caderno dela, está até no museu lá em Goiás. Ela, com a letra ruim, porque com a luz de vela e no colo, o caderno no colo e a lápis, então aquilo a gente precisa decifrar o que está escrito. Mas era assim. E também ela estava lendo jornal, todo dia ela lia jornal. Recebia o jornal de Goiânia, lia, e se achava alguma coisa interessante, o jornal vinha dobrado e tinha uma alça, onde tinha o endereço delas, as coisas, uma alça larguinha. Nessa alça, ela abria a alça, porque ali estava fechado, né? Ela abria e ali mesmo ela escrevia coisas que tinha despertado a atenção dela no jornal. E aquilo então era papel de pão, o pão vinha enrolado em papel. Ela também escrevia ali naquele momento que ela estava ali sentada. Não tinha hora, não tinha lugar. Quando ela morreu, a gente achou papel dela escrito na gaveta da cozinha, no meio dos jornais, porque às vezes ela punha dentro do jornal e no fim o jornal ela punha lá num canto e esquecia. E assim ia. Caiu na rede é peixe. Conhece essa frase? A frase? A minha mãe era assim. Ela lia tudo. Ela era uma leitora grande de Kardec. E ela não era espírita, era católica. Católica comungar todo dia. Todo dia ia alguém da igreja lá levar uma hóstia para ela. Ela comungava em casa, não precisava nem ir à igreja. Também tinha uma facilidade incrível de guardar as coisas, de lembrar. Eu me lembro bem, uma ocasião, ela estava aqui, foi quando recebeu o Juca Pato. A Academia Paulista de Letras homenageou e convidou para um chá da 5. Então, a única mulher que a academia tinha era a Lígia Fagundes Telles. E quando a Lígia chega, nós já estávamos lá, a Lígia se pôs ao lado dela, né? E então, conversa vem. Minha mãe pergunta para ela, Lígia, o que você quis dizer naquele livro As Meninas quando você fala tal frase? E a Lígia, admirada, falou, mas como? Eu nem lembro. Ela falou, não, tem essa frase assim. E repetiu a frase, era até grandinha, a frase inteirinha.
Então a Lígia aí ficou admirada e explicou então o que queria dizer com aquela frase nos livros, as meninas. E ela tinha essas coisas. Ela lembrava de leitura que ela tinha feito há 50, 60 anos atrás. Ela lembrava frases inteiras. E aquilo vinha naturalmente, porque quando ela lia, ela assimilava o que lia. E muita gente também levava para ela originais, pretendia editar algum livro e levava para ela dar a opinião, o que ela achava, o que não achava. Jovens, né? Jovem gosta muito de escrever poesia, né? E ela falava direitinho, ou incentivava, ou fazia o coitado desistir de uma vez. Era muito interessante. Minha mãe foi uma pessoa muito aberta para o conhecimento, aberta para o mundo. Sempre acreditou nos jovens, sempre acreditou no mundo melhor. Ela tem poesia para os presos, para o menor abandonado, onde ela crê que tem jeito. Quando a minha mãe ainda estava viva, ela esteve uma ocasião recebendo uma homenagem no Rio de Janeiro e uma pessoa que esteve com ela na ocasião deu um livro para Drummond. E ele, então, ficou muito impressionado com o livro, tanto que escreveu para minha mãe. Depois mandou essa carta para Goiás, elogiando e falando que ela é a pessoa mais importante do Estado, mais que o governador, mais que os juízes. É uma carta muito bonita. E esse artigo que ele fez um artigo falando sobre minha mãe. Ele publicou no Brasil inteiro. Aí, então, é que realmente Cora Coralina se tornou bastante conhecida. E depois, com a editora tendo os seus representantes de venda em todo lugar, aí a coisa foi uma maravilha, né? Hoje se vende muito bem Cora Coralina. Porque mesmo em Goiás, engraçado, a própria cidade dela foi a última a dar os créditos a ela. Porque então achava só que ela era uma senhorinha velhinha que fazia doces. Ela fazia doces para vender, porque ela tinha uma casa, a casa que ela herdou da mãe, do pai, mais da mãe, que ela nem conheceu o pai. Ela tinha que comprar umas partes, porque a casa pertencia a quatro, ela era em quatro. Então ela começou a fazer doce para juntar dinheiro, para poder, na hora do leilão, como aconteceu, ela comprou a parte dos sobrinhos. Com isso, então, na cidade de Goiás, conhecia aquela velhinha que fazia doce. Mora lá na Casa da Ponte. É a velhinha que faz doce. Agora, quando o Drummond se põe aquilo tudo no jornal, ele estando no Rio de Janeiro, sendo um nome já consagrado no nosso país, aí, então, a cidade despertou. E Cora, então, ficou conhecida também pelo seu lado de escritora, o seu lado de poetisa. As poesias da minha mãe e os contos reproduzem uma época, a época que ela viveu. Então, era a época que começava a República, a sociedade era diferente, os costumes eram diferentes. Quer dizer que tem muito de sociologia no livro dela, tem muito de como que era a sociedade, como que funcionava, porque a poesia dela sempre foi, nunca foi abstrata, nada de céu, estrela, amor, não. A poesia dela é concreta, é o povo, é a sociedade, é o menor abandonado, é a muleta que ela usava, né? Ela até odia a muleta, quando ela começou a usar a muleta que ela tinha caído e quebrou o fêmur. Então a poesia dela é muito atual, quer dizer, é atual e é contando a coisa passada.